Olá, começando mais um Hiper Business, o seu programa de economia e negócios na programação da Hiperfilmes dentro do canal NET Cidade. Hoje vamos falar de foco do cliente, uma teoria bastante interessante que na prática é extremamente importante para qualquer atividade empresarial. Para falar sobre este assunto, estamos recebendo Marcelo Jabbour, ele que é professor da Fundação Getúlio Vargas, palestrante e coach executivo. Marcelo, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Você que volta aqui ao Hiper Business, mas para falar de um outro assunto extremamente importante. Isso. Qual é essa linha do foco do cliente? Na verdade, é a tendência, né, André? O importante é você se diferenciar, né, para ser competitivo e conseguir o seu espaço. Então, na verdade, para falar um pouquinho do foco do cliente, você fala um pouquinho da história. E quando você olha para trás, e aí vamos pensar década de 70, década de 80, o foco era essencialmente no produto. Então as pessoas estavam preocupadas em vender aquilo que produziam do jeito que queriam, mesmo porque não tinha tanta concorrência assim, e era um discurso mais ou menos naquele sentido: é assim que eu faço, quem quiser que compre, né? É assim que eu fabrico a minha mesa, quem quiser comprar mesa, compra essa, porque quem entende de mesa aqui sou eu, né? E vai ser assim. Quem não quiser que procure em outro lugar. E funcionou durante um tempo. Sem ligar para o pitaco do cliente. Exatamente. Não ligavam para o que o cliente pensava, para o que o cliente falava, né? Porque se entendiam os especialistas e eram. Mas o ponto é que o sucesso fazia essas pessoas continuarem com essas condutas, porque não tinha muita concorrência nesse período. Então, por exemplo, com relação à mesa, haviam poucos fabricantes de mesa. Qualquer que fosse a prestação de serviço, também existiam poucas pessoas prestando determinado serviço em qualquer que fosse a área. Mas foi mudando. Os concorrentes foram aparecendo. E aí o empresário, né, o prestador de serviço, qualquer que seja a área, ele começou a entender que ele precisava ouvir o cliente. Aí não foi para o foco do cliente ainda, mas foi para o foco no cliente. Passaram a perguntar para ele o que é que ele acha, o que ele achava do produto, o que ele achava do serviço, quais as opiniões dele, uma pesquisa de satisfação. E começou a fazer pesquisa de satisfação num volume bastante grande, aí, especialmente no final da década de 80, começo da década de 90, para saber o que o cliente pensava. E os ajustes nos produtos, na prestação de serviço, eram feitos em função da fala, né, dessa resposta do cliente à pergunta que a empresa fazia. Melhorou, né? Porque ele deixou de olhar só para o umbigo dele, né, só para as coisas que ele pensava, o empresário, e começou a ouvir o cliente. E abriu a cabeça também, né? Abriu a visão para outras coisas. Mais repertório, né? Então ele passa a ter um repertório maior, porque ele só contava com as coisas que ele acreditava e agora passa a contar com as coisas que os clientes falam. Funcionou, mas durante um período também. Aí você fala assim, puxa vida, mas pesquisa de satisfação não é mais importante? Continua sendo, mas é pouco. Por que pouco? Quando você você só muda suas coisas em função do que o cliente fala, você é profundamente reativo. Então, é aquela história, né? Se alguém te pergunta, e aí, tá tudo bem lá? Aí o indivíduo pergunta, eu acho que sim, ninguém reclamou. Então, ele só muda em função da reclamação. Se não tem reclamação, ele toca a vida em frente. E pode ser que o cliente não tenha interesse em dar palpite, em dar opinião. Pode ser que o cliente não entenda tanto do seu negócio assim, a ponto de dar sugestões. E aí você fica à mercê de alguém que não é especialista, né? E procurando só reagir ao que ele fala. Então, funcionou, pode até ser uma ferramenta, um instrumento a ser utilizado hoje em dia, mas é pouco. Foi um passo da evolução. Exatamente, foi um passo da evolução. E essa evolução continua exatamente com esse nosso assunto de hoje, que é o foco do cliente. Então, não é o foco no cliente, não se pergunta mais para o cliente. O que se faz é se colocar no lugar do cliente. Então vamos fazer aqui uma simulação. Quer dizer, o cliente está aqui. Sim. Antes era o frente a frente com o cliente. Está aqui o meu produto daqui para cá, emanava daqui para cá. Depois houve um deslocamento dessa visão, em que se enxergava os dois lados quase que no mesmo quadro e em igualdade de condições. No seguinte sentido: eu tenho o meu produto e disse, olha, poxa, se você tivesse tal produto, eu compraria de você. Certo. Aí a pessoa desenvolveu o produto porque essa pessoa estimulou. Perfeito. Certo? Perfeito, exatamente. Então, aí, ou corrigia o produto em função da sugestão. Estamos flutuando, a visão deu uma deslocada. Perfeito. O foco do cliente é mais um deslocamento dessa visão, ainda enquadrando os dois na mesma imagem, porém
mas pelo lado do cliente. Exatamente. O que você falou se colocar no lugar do cliente. Exatamente. E aí? Porque a chance de erro aí se reduz muito, André. Porque eu deixo de querer ouvir um indivíduo que muitas vezes não entende do meu negócio para me colocar verdadeiramente no lugar dele, com as experiências que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho do que é um bom atendimento, né? Com a experiência que eu tenho do que é a excelência no meu produto. E evidente que procurando ser crítico, né, na posição do cliente com relação às expectativas de um cliente exigente. Então eu deixo de perguntar para ele o que ele quer, para verdadeiramente me colocar no lugar dele, olhar para o meu produto, olhar para a minha prestação de serviço e antes que alguém faça alguma crítica ou sugestão, eu já vi o que tem que ser melhorado, o que tem que ser ajustado, o que tem que ser criado, o que tem que ser desenvolvido e faço tudo isso antes de qualquer crítica, sugestão. Porque o que acontece é que eu passo a ser muito mais competitivo, porque tem muito concorrente por aí. Então, para ser competitivo, eu tenho que mudar, me aperfeiçoar antes dos concorrentes. Pode ser que se for simplesmente na pergunta para o meu cliente do que eu devo fazer ou do que eu deixo de deixar de fazer, eu leve muito tempo. Para não levar muito tempo, ser mais rápido e estar à frente dos meus clientes, dos meus concorrentes, eu tenho que me colocar antecipadamente no lugar do cliente, identificar as necessidades de alteração e fazê-las. Vamos para o nosso primeiro intervalo. O Hiperbusiness volta daqui a pouco.